Amados, abramos a palavra de Deus, a Santa Bíblia, no Evangelho de Mateus, onde leremos no capítulo 11, os versos 28 a 30. E veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e se for esse o caso, chegue lá pertinho dele, pertinho dela, ofereça a Bíblia e abençoe o seu vizinho. Eu gostaria de reforçar o pedido para que nesse instante estivéssemos todos em silêncio, evitássemos nos mover pelo santuário e conversar. Se a pessoa que estiver do seu lado puxar assunto, diz para ela: olha, depois eu converso com você, porque agora Deus está conversando comigo. Amém? E quando a gente está conversando com Deus, não pode estar conversando com mais ninguém. Ele merece integralmente a nossa atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Ali lemos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus, que Deus as abençoe e as aplique às nossas almas, ao nosso coração. Muito tempo atrás, um missionário chegou a um grupo de nativos com a intenção de falar-lhes sobre Deus. E a primeira coisa que aquele missionário precisava fazer era aprender a língua dos nativos. Era um povo isolado, sem contato com a civilização, e por isso não tinha escrita, e a língua falada era pouco conhecida, de modo que grande era o desafio daquele homem de Deus. Aprender a língua, elaborar uma forma escrita para aquela língua, traduzir a Bíblia Sagrada para aquela língua, e então, finalmente, ensinar os nativos a ler e, através da leitura, ensinar aos nativos sobre a verdade da palavra do Senhor. Era um grande desafio. E ele estava na parte inicial desse desafio, convivendo e aprendendo a linguagem dos nativos, mas não havia encontrado ainda, na língua daqueles homens, uma palavra que ele pudesse usar para traduzir a palavra fé. Essa palavra que aparece tantas vezes na Bíblia, essa palavra que não nos é estranha, faz parte do nosso vocabulário, mas que ele não conseguia encontrar nas conversas e no dialeto daquele povo algum correlato, algum sinônimo. E isso estava incomodando o missionário. Certa manhã, ele estava com um grupo de nativos e chegou correndo um rapaz, um mensageiro que vinha lá da floresta trazendo algumas notícias, e logo se juntou um grupo e aquele mensageiro deu o seu recado, deu a sua notícia, e ele tinha corrido muito, estava muito cansado. Então sentou-se num tronco, depois de dar o recado, sentou-se num tronco no chão e disse uma palavra que aquele missionário não havia escutado ainda, ouviu pela primeira vez. Isso chamou a atenção do missionário, que trouxe os outros nativos e perguntou: que palavra é essa? Eu nunca tinha ouvido nenhum de vocês pronunciar essa palavra. O mensageiro veio correndo, deu a notícia, depois, cansado, sentou-se ali no tronco e disse uma palavra que eu nunca tinha ouvido. O que significa essa palavra? E os nativos disseram: essa palavra significa o seguinte: cheguei ao limite das minhas forças e estou a descansar aqui. Naquele momento, o missionário abriu um sorriso e disse: achei a palavra para traduzir fé.
Cheguei ao limite das minhas forças e estou a descansar aqui. Fé é descansar. Descansar nos eternos braços do nosso Deus. Há descanso para a alma cansada. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Na época de Jesus, as multidões viviam cansadas e oprimidas. Eles estavam oprimidos de muitas maneiras e por muitas pessoas. Os judeus eram oprimidos pelos romanos, uma nação guerreira que havia invadido a sua terra e que praticamente os reduzira à escravidão, cobrando altos impostos e perpetrando toda a sorte de violências. Os judeus estavam oprimidos pelos seus próprios líderes religiosos, porque a religião nacional havia deteriorado em um legalismo estéril que fazia com que homens e mulheres se vergassem sob o peso da exigência e da condenação sem esperança. Os judeus estavam oprimidos pelos demônios, que se manifestavam em todo lugar e a toda hora. Quando você lê os evangelhos, percebe que onde Jesus vai, há pessoas precisando ser libertas, porque o diabo e todos os exércitos do inferno campeavam livremente naquela região até a vinda de Jesus Cristo. Aquelas pessoas estavam oprimidas por seus próprios pecados, erros, fardos e culpas. Muitas eram as aflições. E naquele contexto, Jesus fez o grande convite: venham a mim. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês estão oprimidos. Eu os aliviarei. Quantos de nós já não precisamos escutar estas palavras, receber essa promessa do nosso bendito Salvador? Quantos de nós já não nos sentimos cansados, oprimidos? Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, já não chegamos ao limite das nossas forças? Então é maravilhoso que Cristo ofereça descanso para a alma cansada. Este convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é um convite extraordinário, a começar por aqueles a quem é dirigido. Vinde a mim, todos. Jesus não convida um grupo de predestinados, de eleitos, de selecionados. O seu convite é para a raça humana, para toda a espécie. Vinde a mim, todos. É também um convite extraordinário por causa daquilo que oferece: alívio. Vinde a mim todos, todos, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E o que significa essa palavra, irmãos? Alívio. Pergunte para o enfermo, sofrendo de terríveis dores, quando o remédio finalmente faz efeito. Pergunte para a mãe, preocupada com o filho na rua, altas horas da noite, quando finalmente ela escuta o barulho da chave na fechadura. Pergunte para o estudante, quando recebe o resultado da prova e descobre que tirou uma boa nota. Isso é alívio. A palavra alívio vem do latim alleviare, que significa tornar leve. Alívio é quando você suspira e uma tonelada sai de cima dos seus ombros. E você está agora com aquele sentimento de paz e de alegria no seu coração. É um convite extraordinário também por causa daquele que o faz. Porque quem mais, meus irmãos e minhas irmãs, poderia fazer este convite?
que líder religioso, que governante deste mundo, que médico, que advogado, que cientista, que professor, que pessoa, por mais bem intencionada que estivesse, poderia lançar este convite aos seres humanos, poderia dirigir-se esta manhã a você, nos seus dilemas, nas suas lutas, nas suas mágoas, nas suas dificuldades, e dizer: venha até mim, me entregue o seu fardo, eu vou aliviar você. Só Jesus pode fazer este convite com a certeza de cumprir a promessa. Aleluia! E é por isso que é um convite extraordinário. No versículo 29 do texto que você tem diante dos olhos, Cristo prossegue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, olha que coisa impressionante. A alma também cansa. Você sabia disso? Que não é só o corpo que cansa, a alma também cansa. Por isso Jesus disse: se você vier a mim, eu vou aliviar você e a sua alma vai encontrar descanso, porque a alma também cansa. Quase sempre, as coisas que cansam a alma são diferentes das coisas que cansam o corpo. O que é que cansa a alma? Desatenção, indiferença, ingratidão, abandono, saudade, perda, traição. Estas coisas e tantas outras depositadas sobre a alma, às vezes por um dia, outras vezes por um ano, tantas vezes por uma vida, nos esmagam. E a alma, depois de lutar por um bom tempo, começa a dar sinais de fadiga, e agora essa alma está cansada, está exaurida. Mas se é verdade que a alma cansa, meus queridos, também é verdade que a alma pode descansar. Sim, tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso da alma, amados, é a vitória sobre o medo, sobre a mágoa, sobre a solidão, sobre a culpa. É a certeza de que somos amados, é a convicção de que somos filhos de Deus, é o poder nos aninharmos nos braços eternos e poderosos do nosso Pai, e ali no seu colo, no seu regaço, sabermos que estamos seguros e que tudo vai acabar bem. Só Deus pode nos proporcionar essa alegria, só Cristo pode oferecer esse descanso. Nos faz lembrar as palavras de Davi, recordando os seus tempos de pastor de ovelhas, lá no comecinho da sua vida, quando comparava o seu Deus ao melhor dos pastores e dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Com um sopro de vida, Ele alivia o abafamento do meu espírito. Ele me faz repousar. É um convite extraordinário e é maravilhoso sabermos que Ele é real. Mas eu gostaria de conduzir esta mensagem para o seu encerramento, queridos irmãos e irmãs, lembrando que o texto também nos fala sobre um jugo. Eu não sei aqui quantos sabem o que é um jugo. Aqueles que cresceram na roça, certamente se lembrarão da canga. E jugo nada mais é do que isso. Jugo é a canga. É aquela peça de madeira colocada sobre os ombros ou sobre o pescoço do animal, a fim de que o arado seja puxado e a terra seja lavrada.
quase sempre quem faz isso, ou quase sempre quem fazia isso, era uma parelha. De modo que ou 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 cavalos, eram colocados um ao lado do outro e unidos pelo jugo, pela canga. E então saíam, sob a direção do agricultor, a arar a terra, para que dali brotasse a boa semente que alimentaria a população. Jesus diz que ele tem um jugo para nós. Ao mesmo tempo em que ele nos alivia, em que ele nos dá descanso, ele coloca sobre nós alguma coisa. O seu ensino, a sua disciplina, a sua exigência de santidade, correção e integridade. Sim, disse Jesus, eu vou colocar um jugo sobre vocês, mas fiquem tranquilos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente se pergunta como o fardo de Jesus pode ser leve, se as exigências de Cristo são elevadas. Por exemplo, meus irmãos, os fariseus diziam, não matarás. Jesus disse, se você odiar alguém no seu coração, já está matando. Os fariseus diziam, não adulterarás. Jesus dizia, se você olha com cobiça para uma mulher ou um homem, já está adulterando. Na verdade, Jesus dizia ao povo que se a justiça do povo não excedesse em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum eles entrariam no reino dos céus. Irmãos, Jesus não baixou o sarrafo. Ele colocou as expectativas em um outro patamar. Então, como pode o cristianismo, sendo tão exigente, ser comparado por Cristo a um jugo suave, a um fardo leve? Por 3 razões. A primeira razão pela qual o jugo de Jesus é suave é porque ele é para o nosso benefício. Ele é benéfico. O peso que Jesus coloca sobre nós é para o nosso bem. Quando Jesus diz, não faça isso, não vá por esse caminho, não abrace esse comportamento, ele o está fazendo para o nosso bem. Então a exigência de Cristo, a disciplina de Cristo é leve, porque é benéfica. E na verdade, se nós não aceitarmos essa disciplina, se entendermos que a leveza da vida consiste em ausência de regras, meus irmãos, o que nós vamos encontrar lá na frente é um peso muito maior do que o peso da orientação de Cristo. Vai ser o peso da consequência dos nossos pecados, que é mais terrível do que o chumbo. Então, o jugo de Jesus é suave, porque o jugo de Jesus é para o nosso bem. Não é para nos oprimir, é para nos libertar. Amém, irmãos? Deus seja louvado por isso. Também o jugo de Jesus é suave porque é repartido. E é nesse ponto que eu gosto especialmente da imagem que Cristo faz ao utilizar a palavra jugo ou canga. Você se lembra de que nós falamos que o jugo ou a canga era sempre para uma parelha de animais. E quando Jesus coloca o jugo dele sobre nós, ele não fala vai, ele diz vamos. Quando Cristo nos diz para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, é porque ele está ao nosso lado ajudando cada um de nós a carregá-la. Quando você leva o seu jugo, e às vezes esse jugo é exigente. Mas quando você leva esse jugo, quando você ama, quando você confia, quando você tem fé, e você toma o jugo e você o leva, aí você olha para o lado, e você percebe que Jesus está ali, carregando o jugo
com você. E é por isso, é só por isso que ele é leve, porque você não o carrega sozinho. Por mais fraca que seja a sua fé, e por mais imperfeitos que sejam os seus passos, um jugo é feito para dois e não para um só. Além disso, o jugo de Jesus é suave porque é levado com amor. Quando as pessoas praticam alguma forma de religião, levadas por interesse, medo ou costume, a religião se torna um fardo. Talvez para alguém que me escute nessa manhã, vir à igreja seja um fardo. Ler a Bíblia seja um fardo. Orar a Deus seja um fardo. Talvez alguém que me ouve nesta manhã esteja também olhando para o relógio pensando quanto tempo falta para o culto acabar. Eu me lembro de uma cena de um homem deixando um santuário, acendendo um cigarro e dizendo: pronto, já cumpri a minha obrigação. Quando a religião é isso, quando ela é uma obrigação, Deus, eu vou te dar um pedacinho da minha vida, em compensação o Senhor não perturba o resto da minha vida, ok? Aí a religião é um fardo. E ao invés de libertar, ela oprime, prende e entristece. Mas quando a sua vida espiritual resulta de um encontro com Cristo, e brota de um amor e de uma gratidão a Cristo, o fardo não é pesado. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma filha, ou vá lá, um filho, adolescente, e você pede para ele arrumar o quarto. Você já passou por isso? Teve sucesso? Não? Como é que fica esse quarto? Como é que fica essa arrumação? Mais ou menos, não é? Mas sabem, um dia esse menino vai arranjar uma namorada. Essa menina vai encontrar um namorado. E vai convidá-lo. E vai arrumar a casa. Como você acha que ele vai realizar o trabalho? Você vai precisar pegar no pé? Vai ter que dizer, olha, ficou uma sujeirinha ali? E o melhor de tudo, vai fazer o trabalho cantando, assoviando, feliz da vida. O que era pesado ficou leve, você entende? Porque agora é feito por amor, com amor. E é por isso, é só por isso que o jugo é suave. Meus irmãos, não é fácil ser cristão. Muitos dos nossos irmãos de fé morreram nas arenas, nas fogueiras, foram crucificados, decapitados e ainda hoje são perseguidos em vários lugares. E mesmo nós não passamos pela vida cristã sem exigências e dificuldades. O jugo só é suave, o fardo só é leve, porque a gente conhece Jesus. E a gente carrega o jugo por causa de Jesus. Glória, pois, a Jesus, eternamente. Amém. Sua alma está cansada, seu coração está aflito. Descanse a sua alma, meu irmão, minha irmã, nos braços de Cristo. Confie-se aos cuidados de Deus. Ele sabe como nós nos sentimos. Ele cuidará de nós. Se há algo que nós temos experimentado, é que Deus é fiel. Eu não sei, deve ser muito frustrante para Deus, que cada nova luta nos atinja como se fosse a primeira. Assim é o nosso coração. Podemos ter 10, 20, 100 experiências com Deus. Chega uma nova luta. A gente esquece de todas as vitórias. E treme, se angustia, como se fosse a primeira vez. George Miller, considerado o príncipe da oração, disse:
se Deus falhar comigo hoje, vai ser a primeira vez. Você poderia dizer isso? Então você acha mesmo que Deus vai falhar com você? Descansa sua alma, irmão. Descansa sua alma, irmã.